Olá, pessoal! Galera, hoje nós vamos ter um bate-papo incrível. E aqui, galera de peso, não é, gente? Eu trouxe a área da educação. Eu já queria trazer isso há mais tempo, né, gente? Como mãe atípica e típica, né? Porque a galera sabe que aqui é quatro meninos, né? Eu quero perguntar aquele momento, saber um pouco mais como está a escola, como está essa movimentação, como está a inclusão, né? E aí eu vou começar com a Lúcia. Lúcia, me explica um pouquinho, né, da sua profissão, me explica um pouquinho como que você chegou até esse amor, né, pela educação e como A é, trajetória, né? e como tá nessa nova batalha, né, que a gente enfrenta, o mundo mudou e a gente precisa também, né, de ter pessoas qualificadas no nosso ramo, né? Michele, eu quero agradecer, né, pela recepção, que foi bem bacana. Falar um pouco de mim é difícil, né? A gente falar Sim, da gente mesmo é complicado. Eu tenho 19 anos de educação, já é uma estrada aí, né? sim. Aqui na Rede Santa Luzia, eu trabalho há 5 anos. Eu sou concursada e sou supervisora pedagógica, trabalho na Iracema Prado, a Escola Iracema Prado da Silva, que fica ali no Sesc. Na Perfeito. na Avenida Brasília, ali, né. Sim. E fui professora também, é importante falar, né, que eu acho que antes da gente ser supervisora, é importante ser professor, porque a gente tem uma bagagem maior e vê como que é dentro de sala de Uhum. aula, né, para depois a gente vem do micro e vai para o macro, né. Sim. Então, é uma bagagem aí, 19 anos de estrada. E até mesmo a gente pega esse gancho, né, da professora, ela entende mais como que são as mães, né, os pais em si. Então, para ela poder direcionar essa outra base, né, essa outra estrutura, ela tem que saber o conteúdo base, né, Luz? Com certeza. E a sala de aula ela é um aprendizado. A gente aprende muito com os Sim. meninos. A gente chega quando nós formamos, a gente chega com aquela cabeça: "Eu vou ensinar". E Uhum. aí você descobre outra coisa. Você vai aprender com as crianças ali, né. Então, na verdade, é uma troca. Eles ensinam para a gente ensina para eles. Sim. E Natália, como que é a sua base hoje profissional? Sei que também, né, todas aqui são do Iracema. Como que é essa estrutura ao longo desse tempo? Sua trajetória em si. Eu tenho 9 anos que eu atuo na área da educação e ao contrário da Lúcia, que já iniciou a experiência dela com a educação infantil, Uhum. eu tive uma vivência de curso técnico, eu fui supervisora e fui professora também no ensino médio e fundamental 2, porque eu tenho uma formação em história, né? Ah, sim. E passei, né, por essa experiência também, do Fundamental 2 e depois com a pedagogia, né, supervisão, comecei a fazer uma transição de carreira, né, dos maiores para os menores, né. Me apaixonei pela educação infantil, até porque eu já tinha uma experiência anterior, não, trabalhando em escolas, mas na igreja, né, em outros ambientes, com crianças bem pequenas ou pequenas. Sim. E foi assim, na verdade, essa faixa etária que nós trabalhamos lá na escola é um encanto, né? É o encanto dos pais, é o encanto das crianças em relação à figura do professor, isso que a Lúcia falou é muito importante. O Sim. professor, além da figura de autoridade, ele é também um objeto de carinho, de afeição da criança. Então, por isso que é tão importante esse trabalho que as professoras desempenham. E aí eu posso falar aqui, né, no município da Escola Iracema Prado, que a nossa equipe realmente é muito focada, é uma equipe de professoras que tem uma base formacional também muito boa e elas desempenham um trabalho muito bacana em relação à educação infantil e à inclusão, que é um dos focos principais, como você disse, a educação Sim. mudou, né? Da educação hoje, porque a gente precisa impulsionar uma educação de qualidade também para essas crianças que necessitam de adaptações, né? Às vezes uma adaptação ao ambiente físico, às vezes uma adaptação pedagógica para viabilizar o aprendizado. Então, assim, a gente vê isso na nossa equipe e eu amo supervisão, né? Eu sou apaixonada pela supervisão escolar.
E assim, é muito importante, porque eu falo que depois da pandemia, nós mães, assim, né, eu tenho, né, eu brinco que eu tenho a parte da adolescência e tenho a fase das criancinhas ali. Então, eu vejo que até as crianças hoje, elas são mais agitadas, os pais estão mais aflorados, e se não tiver uma equipe, né, uma base ali de referência, até mesmo para conversar, entender a criança, entender os pais, não tem como, né? E isso eu falo que é uma experiência também do contato ali de estrutura escolar, uma estrutura pedagógica, uma estrutura de supervisão mesmo, uma estrutura da inclusão, né, Raquel? Sim. Então, a base, ela vem forte, né? E como que é a sua parte hoje, Raquel, na parte da inclusão? Oi, minha experiência na educação já vem uma trajetória assim bem grande. Há 12 anos que eu estou nessa área, né? Na área da inclusão já tem um tempinho também, uns 6 Sim. anos. Aqui no município já tem 3 anos que eu estou nessa área. Eu trabalho no Iracema Prado e trabalho em uma outra escola. Tenho tentado fazer o meu melhor no desenvolvimento com as crianças de uma maneira lúdica, né? E cada dia que passa, eu vou enfrentando os novos desafios que vêm aparecendo. Não é fácil, sabe? Mas a gente vai Sim. focando naquilo ali que a gente realmente acredita que vai dar certo, que vai trazer resultado, entendeu? Porque a gente sabe que quando aquela criança chega na escola, para nós, a gente tem que receber ela de uma forma assim, de acolhimento, de entender primeiro, saber como que é o processo dela em casa, saber o histórico dela, da família dela. Então, o primeiro passo é o acolhimento. Depois do acolhimento, a gente vai, né, trabalhando aquilo ali com os pais, com o professor dentro de sala de aula, né, e a gente vai desenvolvendo estratégias para poder desenvolver um bom trabalho com essa criança. E nós, né, as mães, por exemplo, a gente acha que leva para a escola e acabou, né? E tem uma movimentação por trás disso, né? Então, assim, Sim, a inclusão hoje, ela tá muito, e aqui em Santa Luzia ela tá assim, né? aflorada. Aflorada. E até mesmo porque eu falo muito que antes da pandemia, a gente não tinha muito esse foco, né? A gente falava assim, é uma criança especial ali, não tinha aquele foco total, né? Aquela visão total. E eu falo que depois da pandemia, tudo mudou, né? E aí até mesmo lecionar, né? Tá bem. Não, eu não falo complexo, né? Mas a pessoa tem que ter uma carga, ela tem que ter uma estrutura, né? Ela tem que ter aquela base, igual você falou comigo, que já tem muitos anos. Então, eu, como mãe, escutando isso, para mim é uma confiança extrema. Né, saber da profissão, do carinho, do amor que ela vai ter com meu filho, né, e ela já tem essa formação, já tem essa experiência, essa movimentação antes, né, não é uma pessoa que chegou ali há 1 ano, há meses, né, então já me traz um conforto maior, né, como mãe eu fico extremamente confiável, né. Em particular, na nossa escola, nós temos mais de 60 crianças de inclusão. Uau. Muitas profissionais de apoio e todas elas muito bem qualificadas, né? Sim. Tem formação, tem pós-graduação, né? Elas são muito preparadas. E nós da supervisão acolhemos elas inicialmente, damos as orientações iniciais, né? O que elas vão fazer ali na escola, como são os processos ali educativos Sim. na escola. E a partir dali elas começam a desenvolver o trabalho com acompanhamento. Primeiramente da professora, né, que está ali, a gente, né? parceira, a parceira, e com o restante da escola ali dando apoio. É importante até isso que você falou, e você também, aproveitando, né? Vamos agora falar sobre as mães agora, né? Ai, meu Deus! Esse assunto das mães. Não, o quanto é importante a participação da família, principalmente a família atípica, nesses processos que envolvem o Sim. aprendizado. Eu já tive várias experiências lá na escola de crianças que chegaram para nós. Eu, particularmente, eu sou supervisora do maternal, tenho essa experiência desde que eu entrei no Iracema. Hoje, inclusive, nós dividimos, né, o maternal, as nossas turmas de referência são no turno da manhã. E muitas mães, às vezes, chegam na escola um pouco desacreditadas em relação às potencialidades daquela criança, levando em consideração o fato de ser uma criança de inclusão. Sim. E aí,
a gente tem que fazer um trabalho de desconstruir isso também, E há também a questão da aceitação da que as aceitação. famílias passam Mas do é tão quadro que a complicado. criança apresenta, Isso. exatamente. Então, assim, a gente faz um trabalho além da criança, a gente faz com as famílias, como a Sim. Natália falou, Trazer a família para esse processo de Acolhimento. de acolhimento, acolhimento. de aprendizado também, entender que aquela criança ela tem potencialidades, vai ter dificuldades, como Sim. todas as Vai. outras, mas ela também tem potencialidades e a gente tem que investir nisso, E é né? tão importante a gente ver o desenvolvimento da criança, com os tratamentos que as famílias fazem, com a atuação da escola, como eles desenvolvem durante o período que eles estão com a gente. E nós temos o feedback das famílias. Não, Né? gente, isso é excelente. A maioria das famílias vem, procura a gente e fala assim, olha como que o fulano desenvolveu, eu tô surpresa, a minha mãe, o meu pai, os avós, e vão comentando a respeito. E isso também engrandece muito o trabalho da gente. A gente fica muito orgulhoso, né? Até mesmo porque vocês fazem um trabalho de excelência, né? Não adianta, porque o que a mãe, né, eu, assim, tenho em mente, quando a gente deixa na escola, a gente pensa, ai, meu Deus, o que vai acontecer Será com ele que tá lá sendo dentro? bem Será que tá bem tratado? tratado? Será que elas gostam dele? Será que essa movimentação tá certa mesmo? Porque Se te passa segurança, né? se te passa segurança, porque a gente ainda não teve essa movimentação aqui em Santa Luzia de conversar mesmo, né? Dessa qualidade, de saber do profissionalismo, aonde que a gente está movendo as nossas crianças, né? Igual você está falando que teve tem os feedbacks com os pais, enfim, isso é muito importante, né? Para as mães, por exemplo, é muito importante escutar isso, tá, galera? Prestem atenção com quem você deixa os filhos. Porque, da mesma forma que o nosso trabalho, a gente passa a metade da nossa vida, né, no trabalho, as crianças, elas passam a metade, né, daquele primeiro momento do dia com os professores de apoio, né, com a supervisão. E essa movimentação é muito importante, né, porque se um ali não tem uma base, não tem um contexto, a pirâmide cai, correto? É até interessante você falar isso, e a Lúcia também, que já trabalhou no Fundamental, eu também com a minha experiência trabalhando no Fundamental 2 e no ensino médio, a gente percebe o seguinte, eu falo muito isso com os pais lá na escola, principalmente os de maternal, porque às vezes pensa assim, não, a criança vai vir para cá só para ter um momento lúdico de brincadeira. E lá na escola, por exemplo, não é esse o viés que a gente aplica a supervisão pedagógica, a equipe como um todo, né? Então, ali a gente já começa, né, obviamente, de maneira lúdica, primeiro, né, desenvolvendo as habilidades que serão necessárias àquela criança para desenvolver o processo de alfabetização e letramento, não só alfabético, mas o matemático também. E aí é uma coisa que a gente sempre conversa, inclusive lá na supervisão, porque existe esse investimento e essa visão, a criança tem que ser alfabetizada até o 2º ano do ensino fundamental. Sim. Só que isso não começa no ensino fundamental. Esse trabalho na educação infantil, muitas vezes é falho. Né, Lúcia? A gente observa isso em redes, né? Em redes. Vamos falar aqui em redes. Tem algumas redes que realmente encaram a educação infantil como só o brincar. E isso aí, para a criança, é terrível. Sim. Porque não tem como ela chegar no ensino fundamental, em 2 anos, ela conseguir ser alfabetizada. A educação infantil, ela é a base. E é uma base que tem que ser levada a sério. Com certeza. Nós, na educação, lá na escola e tudo, e por orientação também da prefeitura, nós seguimos a legislação do município, que é muito importante falar. O currículo referência de Minas Gerais, né? Então, assim, todo o aprendizado que as crianças passam na escola, elas têm um embasamento técnico.
que é importante falar. Toda essa movimentação estratégica, né? Exatamente. Não é assim, eu acordei de manhã e vou brincar com os meninos. Não, de forma alguma. Não tem como. Então, tem um planejamento. Sim. As professoras fazem o planejamento quinzenal lá na escola, né? Então, assim, ele passa por várias mãos, em especial da supervisão, né? E a supervisão, ela analisa se está dentro do esperado ali para a faixa etária, se está dentro do currículo, se está dentro da proposta que a prefeitura tem para aquela faixa etária. E aí elas aplicam em sala de aula e a gente tem visto muito bons resultados, vamos falar assim, né? Os índices da escola são muito bons, né? Educacionais são muito bons. Mas nós, assim, pretendemos que esses índices ainda melhorem. A gente tem aquela meta, né? A meta é sempre a maior possível. Então, a gente quer que eles evoluam cada vez mais. Então, gente, assim, é uma dúvida minha mesmo, tá? E eu creio que de vários pais aí. Explica um pouquinho, vocês chegaram a me contar aí sobre a supervisão, a direção, sobre essa movimentação. Qual que é o papel real do diretor e do supervisor? Como que é essa gestão, essa movimentação? O que vocês fazem, assim? Porque o que eu vejo né, na nossa época de escola, o diretor era aquele que falava assim, ó, tomou ocorrência, suspensão, né, vamos brincar assim. Mas eu não entendi muito bem e eu gostaria que vocês me explicassem um pouco. Engajamento, no caso. O supervisor, aqui na rede, cada rede tem suas especificidades. Sim. Aqui na rede Santa Luzia, o supervisor, ele tem a característica pedagógica. Ah, ok. Ele lida com os processos educativos da instituição. O diretor, ele acompanha esses processos também. Ele faz parte da equipe pedagógica. Pelo menos assim, deveria, é o que né? Tem que ser, né, gente? Deveria ser, exatamente. Em tese, sim. Né? Em tese, sim. Então, ele faz parte da equipe pedagógica. Mas o diretor ele tem outras atribuições, para além do acompanhamento pedagógico da instituição. Pode continuar, Lúcia. É importante falar que ele lida com as questões administrativas também. Então, ele tem mais de uma função ali dentro. Que são funções, se o diretor ele não conseguir conduzir esses processos, a escola ela não anda. É importante falar isso, a escola não anda. Então, assim, todos os profissionais dentro da escola, eles têm um papel fundamental. Se uma peça ali, ela tá solta, vai desandar tudo. E para delegar isso, né, para delegar essas funções, porque o diretor é uma base maior, que deu para entender, né? Qual a formação, o que ele precisa de ter, qual a estrutura? Porque assim, gente, eu vou ser bem sincera, eu quero saber de tudo. Eu quero saber porque, né, quando eu chamei vocês, até agradeço por ter vindo, porque realmente são curiosidades dos pais. Então, tem informação, não tem informação? Eu posso sentar lá, mentira, tô brincando, tá, gente? Sou do marketing. Mas como que é essa formação até chegar na direção? Porque, na verdade, eu acho que as meninas vão concordar, né? Eu vejo que a direção escolar, ela tem que ser uma proposta de carreira. Sim. Não pode ser um passo inicial. A Lúcia falou uma coisa que eu achei bem interessante, logo na primeira fala dela, é que você vem do micro para o macro. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a pessoa sai, por exemplo, um professor, para ele trabalhar com a educação infantil, ele tem que ter a formação em pedagogia. Se ele vai trabalhar no Fundamental 2 ou no ensino médio, ele já tem que ser exatamente licenciado numa área específica. Então, essa formação ela é importante, por isso até que existe a pós-graduação, por exemplo, em gestão escolar, né? Em administração escolar, ela é importante por quê? Quando você chega numa escola, vamos dar o exemplo da nossa, né? São mais de 650 alunos, fora funcionários, então tem a comunidade externa, né? Que são as famílias envolvidas ali, e também as pessoas que trabalham naquele local.
Então, você tem que ter um conhecimento básico ali dos processos pedagógicos que envolvem a escola, porque você é parte da equipe pedagógica, como a Uhum. Lúcia falou, mas você também exerce ali um papel de liderança e um papel administrativo. Porque se isso também, esses processos administrativos, e é o que a gente sempre levantou muito a bola aqui em Santa Luzia, é a questão da transparência. Sim. Sabe? A transparência nesses processos. Se você também não souber trabalhar com pessoas e engajar pessoas, motivar pessoas, né? Não adianta falar, o importante é o aluno. Mas para que esse aluno aprenda, é necessário o que a Lúcia falou, conjunto as peças correto, aham. do quebra-cabeça. E, gente, posso falar? Isso é válido até assim, né? Aqui a gente, né, por trás das câmeras ali, a gente tem uma equipe e eu sempre falo com a minha equipe, né? Uma laranja podre, ela vai apodrecer a cabeça de todos, não é? E vai contaminar, e isso acaba desestruturando, igual você falou, né? A gente precisa dessa empresa em crescimento, em constante crescimento. Então, se uma laranja ali não sabe dominar essa área, é isso mesmo que eu tô entendendo, né? Isso mesmo. Então, se ela não sabe dominar essa área, se essa laranja não souber, ela acaba apodrecendo até chegar nas nossas crianças. É isso que eu entendi? É isso mesmo. O diretor, Natália, falou muito bem com relação ao engajamento, Uhum. né, dos servidores, dos professores Sim. que estão ali envolvidos no processo educativo. O diretor ele tem que saber gerir pessoas. Claro. Isso é muito importante. Se ele na cabeça do diretor ele não tiver essa capacidade, essa visão holística do todo, quem que precisa da minha ajuda, ali que eu vou interferir, Sim. né? O processo não anda. Resolver A escola conflitos, ela não anda. Resolver que afinal ali é muito o local que importante. existem. Cada pessoa é um universo, né? Então, você Uhum. imagina, né? É um local que a gente fala muito na educação de dialético, ou seja, opiniões diversas, até a forma de dar aula. Eu tenho hoje, por exemplo, eu atendo 8 professoras. Cada professora, ela dá aula de uma forma diferente. Sim. São didáticas São diferentes. didáticas diferentes. Então, você tem... O que a gente observa são os resultados. Sim. Né? É o que eu falo, eu não vou interferir na didática daquele professor. Sim. Se está trazendo o resultado preciso... atingir o resultado que todos nós esperamos. Entendi. Né? Cada professor é um universo ali. Até mesmo porque, né, gente, somos seres humanos, né? Não tem como colocar todo mundo feito robô. Uhum. Até mesmo porque a era hoje a gente já tá um robô, né? A gente já tem que ficar ali engessadinho, né? Uhum. E se a pessoa não souber dominar, né, conversar, porque eu falo que também o nosso pessoal atinge muito, né? Se você não souber conversar, né, Natália, hoje, né, eu tenho que lecionar para X crianças, mas meu dia não tá bem, imagina, como que eu vou conversar e dar um apoio para a Natália para entrar numa sala de aula, né? Ela também precisa de ter essa estrutura, né, Natália? Tem que ter, sim. E eu acho interessante também que eu vejo hoje que a educação, principalmente aqui no município, não existe um entendimento exato de qual é o objeto do trabalho na educação. Eu falo assim, como servidora pública, eu sempre tive em mente que o meu objetivo quando eu acordo, chego na escola, 7 horas da manhã para trabalhar, hoje eu vou prestar o melhor serviço que eu puder. Esse é um local de oportunidade. Sim. Ali, o nosso trabalho ele pode definir se a criança vai ser um grande empresário, um juiz, um promotor de justiça, ou se ele vai ser um traficante. Eu tenho isso em mente todos os dias quando eu entro na escola. Então, o que a gente faz na escola? Serviço público, e tem que ser um serviço público de qualidade. Sim. Eu não faço política na escola, eu não faço... problematizo situações na escola. Eu chego na escola com um objetivo, e esse é o objetivo que a gente tem que alcançar. Então, eu acho que isso é muito sério no trabalho na área da educação. Eu vejo dessa forma. Eu vou dar um exemplo assim, de alunos que nós já atendemos lá, que às vezes chegaram desacreditados. Sim. Né? Mãe, não aprende. Não... E só precisava de ajuda.
né? Então, às vezes, é uma criança que poderia nunca aprender a ler e escrever e aquele ali foi o start para um futuro diferente para ela. Então, eu acho que esse papel no serviço público educacional, ele tem que ser sempre ressaltado, ponderado, e as pessoas que fazem a educação têm que pensar a respeito disso. Não, com certeza. E eu falo que as mães, né, o Raquel, atípicas são mais assim, né? A gente já chega, gente, não adianta. A gente já chega desacreditado mesmo. Eu falo porque eu cheguei assim na escola e falei: olha, ele é especial, mas se você quiser deixar ele brincar, porque a gente fala, né? Você já pegou a mãe assim, Raquel? Sim, já peguei. Porque a gente faz essa movimentação, a gente fala assim: olha, ele não vai conseguir, gente, e vai. Então, assim, é igual você falou, né? Os pais já vêm desacreditados. Então, se vocês não lecionar, não prestar um bom serviço, né, quando sai de casa, já com a mente que ali vai ser o seu melhor dia, né, a sua melhor aula, a sua melhor direção, não vai fluir, né, Raquel? Sim, os pais têm que ter uma confiança também, né? E eles também acabam tendo um acolhimento da parte da escola também e do profissional que está atendendo aquela criança, do professor que está ali acompanhando aquela criança. Então, assim, como que eu posso dizer? Para ver o trabalho que vai ser desenvolvido no decorrer da etapa escolar, entendeu? Porque desafios vão sempre aparecer, entendeu? Mas aí a gente vai vendo o que pode ser melhor, o que pode melhorar aqui, o que ela gosta, o que eu posso oferecer para essa criança, que eu possa trazer uma estrutura melhor para ela, uma confiança, entendeu? Então, é muito importante os primeiros passos, entendeu? A observação, eu acho que é o passo fundamental. Primeiro eu falo do acolhimento, que é acolher a família e acolher a criança. E a observação que eu falo em geral, como que está sendo aquele movimento daquela criança dentro da escola, o que ele gosta mais, entendeu? O que eu posso fazer para melhorar o desenvolvimento dele, tanto fase intelectual e a parte também física, motora, que é muito importante, a parte motora, a gente trabalhar a parte motora. Então, isso é uma etapa que a gente vai trabalhando a cada dia, é um processo. Mas a pessoa tem que, gente, entendeu? A pessoa tem que gostar muito, a pessoa tem que amar. Tem que porque eu particularmente, eu já tive filho em uma escola aí que você vê na cara da pessoa que ela está ali pelo dinheiro. Então, ela pega o seu filho, é o famoso pega e entrega. Então, você não vê a movimentação, esse amor, esse carinho, esse afeto. Por isso que é muito importante as mães também saber desse conteúdo. Eu creio que é muito raro a gente ter uma conversa dessa tão clara, né? Tão ampla de profissionais qualificados. É muito difícil a gente ter essa movimentação, né? As mães vão em reunião ali escolar, mas a reunião é muito vaga, né? Então fala, seu filho tirou isso. Rápido, é muito rápido. Esse é um outro diferencial lá na escola, do nosso trabalho. Normalmente, a gente tem o hábito de chamar muito as famílias à escola, para ter para reuniões individuais, né? É feito um registro, ali a gente conversa, às vezes até orienta a família, porque obviamente que nós não somos médicos, deixar isso bem claro. Mas, levando em consideração o conhecimento que a gente tem, de cunho pedagógico mesmo, às vezes a gente vê que a criança ela precisa de algum tipo de intervenção na área da saúde. E a gente percebe uma maior insegurança por parte das famílias no maternal. Que nós acolhemos a faixa etária inicial, é maternal 3. Né? Então, vai do maternal 3 até o segundo período. E a gente percebe uma insegurança maior das famílias nesse momento da vida dos meninos. Por quê? Muitos não frequentaram a escola. Né? É o primeiro contato. Então, a gente recebe as famílias e nós vamos identificando as particularidades que as crianças apresentam. Às vezes a criança é um pouquinho diferente. Aí a mãe ela já avisa, só meu filho é um pouco diferente, né? Observa ele, olha o que você acha. E aí a gente vai ter no olhar, mesmo quando a família não sinaliza, né? A professora ela sinaliza para a gente, para o supervisor. Então a gente logo marca com a família para conversar. Isso. Né? E a gente vai com todo cuidado, né? Para conversar. Geralmente a gente tem nós temos uma abertura muito boa, né, com a comunidade, é uma troca muito boa que a gente tem,
As famílias depois, quando chega no segundo período, é um choreiro. Os meninos não Ninguém querem quer sair de sair, lá. eles não querem sair. Quando chega a formatura, gente, mais é um linda. derramar de lágrimas que E o acontece. que Os acontece? meninos choram e a gente chora junto. É assim. Eu, particularmente, não tenho muita estrutura emocional para a formatura. Porque Não, se você tá falando isso já que não tem estrutura, imagina, gente, a minha filha, a pequenininha, né, a de 5 anos, vai ter a formatura agora. Eu já tô assim, ela foi tirar foto com a Beca e foi aquela movimentação, eu já falei assim, gente, se eu que sou mãe, que fico atrás, imagina os professores, os diretores, os supervisores, gente, vocês devem ficar momento único, né? E é um lindo. momento, é lindo. Nossa! Olha, e é interessante porque é igual, até essa semana eu vi uma foto de uma turminha lá que tá formando o segundo período e eu comentei Eu já ia chorar. Eu já não tenho estrutura mesmo, eu já ia O chorar. primeiro ponto é o seguinte, as professoras elas jogam muito baixo, porque as músicas da formatura Já elas são Já assim, emocionam. pra arrasar o coração de qualquer família, Uhum. entendeu? Então, tinha uma professora que ela teve um ano que ela escolheu a música da professora Helena. Gente, mas eu chorava, que parecia que era o meu filho que estava formando. Porque realmente, você pensa, você pega uma criança, quantas crianças amor, no né? maternal, a gente faz adaptação às vezes de um mês, né, Com Lúcia? certeza. E fica ali, acompanha e tal. E aí você vê, porque a criança de 3 anos, dos 3 anos aos 5, 6, ela muda totalmente. A Muda. criança, ela chega lá, É um ela mal salto muito fala, alto, de repente né? ela tá o quê? Lendo. E eles Né? espicham muito rápido, eles querem. Não, e é um salto assim, gente. Não, eu como mãe, né? Eu observo lá em casa. Outro dia ela tava fazendo pontilhado. Agora ela já escreve o nome, ela já junta letra. Eu falo assim, gente, como que eles conseguem fazer isso? Evolução. Porque eu sento e fico assim, meu Deus, da onde que ela, sabe? Como que foi essa estrutura? E aí agora, né, explicando melhor, né, vocês me orientando aqui, dá para entender, precisa dessa junção, né? Sim. Porque É senão muito importante a presença da família na escola, sabe? A família está acompanhando com o professor, com a coordenação pedagógica, com a gestão da escola, para ele entender realmente o que está acontecendo, entendeu? Principalmente as famílias principalmente as mães atípicas, né? é porque falar um negócio. Gente, eu abro a boca, às vezes. E aí é uma pergunta interessante. Como que vocês lidam? Porque, assim, tem vezes que eu tô chorando e tem vezes que eu tô nervosa. Porque, por exemplo, meu filho não bate, aí batem nele, aí não sei o quê. Como que vocês lidam assim? Que aí tem que ter essa estrutura, né, o Nath? Tem que ter essa estrutura da direção, né? Ela tem que saber conduzir essa mãe. Como que fica? Vocês já pegaram algum caso, assim, de mãe que ao mesmo tempo ela tá chorando, ela tá nervosa, ela quer ir na sala. Vocês já pegaram? Vários. Já, Né? Acontece muito isso. Eu tô falando porque eu, gente. Acontece. Muitas das vezes até a gente acaba apanhando, Sim. né? Misericórdia. Mas é uma coisa natural de acontecer Sim. da criança. É espontâneo dela acontecer aquilo ali, sabe? Talvez aquele dia ela tá nervosa, ela tá com calor, ela tá irritada, Sim. ela não dormiu bem à noite. Então, aquele momento é dela, então ela tem que se acalmar primeiro, entendeu? E você tentar entender aquilo ali, aquele processo que tá A acontecendo. intervenção, ela começa dentro de sala. Sim. Então, até chegar ali na direção, né, na vice-direção, já aconteceu todo um processo ali. Entendi. Então, a primeira coisa, se for uma criança atípica, porque esse tipo de situação Sim. pode ocorrer com qualquer Não, com criança. certeza. Com Qualquer criança criança. acontece os fatos. Se for uma criança atípica, a primeira intervenção é da profissional de apoio. É a primeira intervenção. Não conseguindo, professor, regente, vai fazer intervenção também. Não conseguindo, aí entra os demais da escola até chegar na direção. Certo? Entendi. É toda tem uma hierarquia ali, vamos falar, né, para lidar com esse processo. E aí, por exemplo, se acontecer assim, ó, eu já quero falar direto na direção, eu já não quero escutar o apoio, eu já não quero escutar o professor, eu fico pensando como que vai ser essa estrutura da direção, porque às vezes a gente já chega direto mesmo na direção, não é, gente? Sim, Não é verdade, Aí meninas? entram duas funções muito importantes da direção. A pessoa tem que estar qualificada, né? Porque se não tiver, a pessoa perde a estrutura ali, ó. A escuta ativa
da Uhum. comunidade, que você, enquanto diretor, tem que estar aberta a ouvir a comunidade. Sim. E a gestão de pessoas, porque você vai lidar com todo Todo tipo tipo. de pessoa Sim. ali. Né? Pessoas que estão muito nervosas, pessoas que estão chorando, estão passando por problemas. Sim. Né? Então vai chegar de Eu tudo digo para o mais, diretor. gestão de crise. Gestão de crise, exatamente. Né? Então, o diretor ele tem que estar preparado para lidar com essas situações aí. Né? Se não tiver, melhor nem pegar o cargo. É porque é um cargo pesado, É, viu? é um cargo pesado. Gente, eu falo que a É muita professora. que responsabilidade. requer muita bagagem, muita experiência. É por isso que eu falo, a movimentação do professor. Gente, para me chegar na faculdade, chegar na formação, todo esse trâmite eu tive que passar por essa gestão, por essa coordenação, Sim. né? Então, se eu não tivesse essa base, hoje em dia eu acho que eu não seria nada, vamos Na dizer assim. verdade, Eti, é o seguinte: um passo mal dado para a criança na educação infantil, ele vai impactar toda a vida escolar dela. Digo mais, a vida dela enquanto um indivíduo que vai trabalhar, que vai ser produtivo para a sociedade. Eu já fiz reuniões que eu falei claramente com a mãe, falei, olha, se a partir de agora você não tomar uma postura em relação a essas dificuldades que a sua filha vem apresentando, você vai correr o risco da sua filha não se tornar um adulto funcional. E isso é muito sério, é uma grande responsabilidade. Então, quando a gente fala de equipe pedagógica e tem essa parte, né, que você falou, às vezes a gente chega nervosa, às vezes o diretor vai atender, é esse momento que o diretor ele vai ter que direcionar, né, e entender que é um momento de crise, que é uma pessoa que o que está envolvido ali é o filho dela, Sim. né, é diferente, é um sentimento que está envolvido ali, e que você vai ter que apresentar para ela o quê? Soluções. Né? Quando a gente está nervoso, quando a gente está com algum problema, eu pelo menos eu vejo dessa forma. Sim. Nós estamos atrás de quê? Soluções. Aquela segurança, ela tem que ser passada para a família para que a família entenda. Não, pode deixar que esse problema vai ser resolvido e nós vamos criar formas de resolvê-lo e te ajudar a resolver, caso seja algo também que você precise fazer. Sim, né? E aí vocês têm que ter esse plano estratégico já bem analisado, né? Porque esse momento de crise, gente, deve acontecer o ano inteiro aí, quase todo dia, né? Todos os dias é um desafio. Pois é, então assim, então essa base, ela já tem que estar montada e vocês têm que ser muito unidas, né? Sim, com Muito, certeza. muito. Tem que ter uma estrutura também, né? Tem que ter bom senso. Se o gestor não tiver bom senso, aliás, assim, né, para qualquer uma vida, profissão, né? Qualquer profissão. Isso é para a vida, né? Até dentro de casa, se você não tiver bom senso, a coisa não anda. Então, o gestor, em primeiro lugar, ele tem que ter bom senso. Antes até do que experiência, né? Tem que ter bom senso, senão nada flui. Nada flui, exatamente. E aí, gente, na verdade, olha para você ver, olha a minha ideia aqui, tá? Vocês vão ficar até meio assustados. Eu fiquei sabendo, até mesmo porque na escola, né, na UMEI, onde meus pequenininhos estudam, tá rolando aí uma movimentação de chapa. Como que é isso? É uma troca de profissionais? Eu sei que a gente tem que votar, né? A comunidade tem que unir na melhor equipe, né? E assim, quando eu falo melhor equipe, gente, eu falo a estrutura que eles vão levar para o filho de vocês, tá? Onde você é bem recebido, onde o seu filho é acolhido, né? Aonde você tem aquele SOS, né? A emergência aconteceu, e agora? Né? A pessoa tem que ter essa estrutura, né? Não só profissional, mas igual você falou aí agora, é a base, né? E o bom senso, né? Como que tá essa movimentação? Nós estamos em processo eleitoral. Essa eleição de agora, ela corresponde ao ano de 2026, 2027. Então, a gestão que adentrar no ano que vem ficará 2 anos até ter um novo processo e tudo, né? No momento, nós estamos nos candidatando. Olha, gente, que legal! Isso, eu como diretora, as meninas aqui como vices, né? O nosso objetivo é que a escola ela cresça e nós temos uma preocupação de que
a qualidade ela não caia na escola. É uma preocupação muito grande. A Sim. prestação de serviço que nós fazemos para aquela comunidade ali do Cristina, que é uma comunidade muito boa, Sim. muito boa. Sim. Nós não queremos que a qualidade caia. E até mesmo, né, no início do podcast, vocês falaram que já tem 5 anos, é isso, né? 5 anos. Já tem uma base, né, gente? Eu acho que Nós já trocar... conhecemos a escola muito bem, os profissionais que trabalham ali. Tem profissionais que trabalham na rede há mais de 10 anos, né? Então, nós conhecemos cada um dos profissionais que atuam ali na instituição, bem como as crianças, né? Sim. Nós já recebemos... Tem famílias que já tem uma escadinha, vamos falar assim, de que entra um, sai Oi, outro. gente, tudo bem? É. Oi, escadinha. E assim vai, e a gente vai recebendo, né? As crianças, já conhecemos as famílias. Então, nós esperamos corresponder às expectativas, Sim. né? Sim. Principalmente dos eleitores, quem vai votar na gente. Gente, pelo amor de Deus. Aqui, ó, ela falou das escadinhas aqui, ó. Aqui, ó, mãe de 4 filhos. E eu sei bem o que é isso. Um voto errado, ele prejudica toda uma nação, né? Ela vai prejudicar ali, gente, são 2 anos. Então, 2 anos que... Imagina, você votar errado e depois reclamar por um voto que você mesmo deu. Né? É uma estrutura que é pensar bem, é analisar cada profissional, é analisar cada conduta, né, Raquel, né, Nath, né, Lúcia? Então, assim, é essa base que os pais têm que entender. Os pais, os colaboradores também votam, né? Sim. Votam. Colaboradores Isso, os servidores da escola e os pais dos alunos. Porque os nossos alunos são pequenininhos, então não tem gente, como votar. Pensa, eu já ia colocar lá na agenda do meu menino, assim, um xizinho, assim, ó, se mandar, né, um panfletinho. Pensa, a gente já colocando xizinho. Pode não. Um sucesso. Isso. E como que é? Aí você tá me falando agora que não pode. O que pode nessa... É uma eleição, né? É uma eleição. O que pode e o que não pode. Porque hoje a gente tem o meio digital, né? E eu sei que as escolas têm o Instagram deles, enfim, essa movimentação. O que eu posso e o que eu não posso para ter um voto? Lógico, gente, a gente precisa, né, de primeiro o respeito, né, com cada candidato, né? Sim. E ter bom senso, né? Claro. Tô pegando a palavra dela toda hora. Bom senso vai bom ficar só senso. fixo na minha mente, tá? Como que é essa estrutura? O que pode e o que não pode? Eti, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós estamos na administração pública, Sim. né? Então, aqui todos nós somos servidores, né? Uns efetivos, outros contratados, outros em cargos comissionados. Faz parte da dinâmica da administração. Sim. E a administração pública, ela é regulada pela legislação, pela Constituição e principalmente hoje, né? O direito público, ele é principalmente regulado pelos princípios. Então, existem princípios que eles vão proteger a administração pública desses pontos que você ressaltou anteriormente, de uma má gestão, né? Da tentativa, às vezes, de alguém pegar a coisa pública e entender que é dela, né? Então, assim, são princípios uso da máquina pública de forma indevida, né? Autopromoção. Então, tudo isso é vedado. Então, assim, isso é o que não pode, né? Ok. Isso é o que não pode. E, principalmente, a gente tem que entender que o processo eleitoral, ele é um processo que tem que ser baseado, de fato, na democracia, que a gente fala de paridade de armas, ou seja, recursos iguais, né, para ambas as partes, para concorrer, né? E isso vai trazer o viés democrático, republicano, para qualquer eleição que se espera. Então, por exemplo, né, autopromoção institucional. Não pode? Não pode, é vedado, né? Princípio da moralidade, né? Princípio da impessoalidade, que estão, inclusive, o pessoal de casa depois pode pesquisar, artigo 37 da Constituição. São os princípios iniciais e basilares para a administração pública. Então, isso tem que ser respeitado. Gente, não, tá vendo? Não é só um arroz, né? A gente tem que misturar o feijão ali também, porque a gente acha que tá tudo lindo, né? E a rede social hoje, ela traz
esse gancho, né? Então, todo mundo pode falar e todo mundo pode ser o que quer, né? Só que por trás disso, a gente tem que ter uma carga, né? Tem que ter um preparo. Ah, outra coisa que eu quero perguntar, assim, também nem sei se vocês vão saber essa informação, mas é porque é fofoca, tá? Então não sei se é verdade. O Iracema é o que tem dentro do SESC, é isso, né? Que tá lá no SESC, é isso? O prédio, ele pertence ao SESC. Ah, tá. Só que a escola, ela é municipal. E aí, gente, ó, alguns pais vão saber disso daí. Eu fiquei sabendo nesse BO. Diz que a escola não ia funcionar lá mais, que precisava de tirar. Como que é isso? Aconteceu mesmo? Desde o ano passado, o SESC ele vem reiteradamente pedindo o prédio de volta. E nós descobrimos isso meio que por acaso, servidores da escola, né? Não tivemos uma transparência por parte do município. Então, assim, soubemos realmente por acaso. Uhum. E desde 2024 a gente vem nessa luta, né? Os servidores que estão lá há mais tempo, né? Os mais antigos, os efetivos, os contratados há mais tempo. A gente vem nessa luta de manter a escola. Porque é uma escola, como a gente conversou aqui, né? É uma escola muito... vamos falar assim, que tem uma representatividade na educação infantil no município muito grande. Sim. Atendemos muitas crianças e ainda nós somos referência no município, né? Então a gente tem que reforçar isso aí. A própria história, né? Só interrompendo um pouquinho a Lúcia, da Dona Iracema, que é a história da escola, não sei se você conhece, ela é uma história pautada na excelência. A Dona Iracema, que é o nome que leva a escola, ela era uma educadora muito conhecida e muito... ela é muito proeminente aqui em Santa Luzia, no bairro lá, né? E o nome da escola é homenagem a ela. Então, a escola já vem de um histórico positivo em relação à qualidade do ensino, né? E em relação ao prédio, é uma questão melindrosa. Não, mas a gente perde ou não perde, gente? Me conta, pelo amor de... É muita criança. São quantas crianças hoje? Mas 645, meu Deus, por aí. Gente, é muita criança, meu Deus. Então, e a gente tem feito, os servidores... Sim. Desde o ano passado, como eu disse, a gente tem feito nós temos conclamado a comunidade a nos auxiliar. Sim. Porque nós, enquanto servidores, o número é pequeno. Mas com a comunidade, a união faz a força, né? E a comunidade, ela tem respondido muito bem. A gente fez abaixo-assinado e tudo. Fomos as supervisoras com as professoras, nós fomos ao Ministério Público pedir ajuda, né? E o Ministério Público ele tem feito um trabalho pela educação de Santa Luzia fantástico. Quando o Ministério Público entrou, aí tanto a prefeitura quanto o SESC começaram a conversar, porque até então não tinha diálogo. E isso tudo está acontecendo esse ano. Graças a Deus. Mas é uma causa que já vem há um ano, né? É uma construção desde 2024. Então, foi preciso que a comunidade entrasse, né? E, inclusive, a gente agradeceu muito aos pais essa participação que eles tiveram. Muitos se propuseram a ir com a gente lá, conversar, né? Com o promotor e tudo. E fomos recebidos também na Câmara. Sim. Né? Foi muito importante. Foi um momento importante. Eu acho que eu acredito muito nas instituições. Eu acho que é muito importante que você tenha um legislativo ativo, né, principalmente numa cidade de médio porte como é Santa Luzia, nesses assuntos. Porque são assuntos que vão impactar diretamente as comunidades, né, as famílias. Imagina uma família, 650 famílias sem atendimento, né, naquela comunidade ali. E a gente recebeu também esse apoio. Né, Lúcia? Sim, viemos recebendo, né? Essa luta pelo prédio, e não somente pelo prédio, vamos falar que, assim, o SESC ele tem o direito dele. Sim. Né? Porque o terreno ali é deles, né? Eles têm direito a pedir o prédio de volta. O que não pode acontecer são 640 famílias ficarem desassistidas, né? Então, nós precisamos de um posicionamento da Prefeitura de Santa Luzia
enviando uma proposta para o Ministério Público, que até hoje eles não enviaram, né? Meu Então é Deus. importante falar que eles não enviaram até hoje. O que ficou foi um combinado, o que temos no momento é um Uhum. combinado entre o SESC, o Ministério Público e a Prefeitura de permanência ali em torno de uns 2 anos. Então, isso é um sim. combinado. Mas o que a gente precisa é de uma solução definitiva ali. O combinado eu falo que é muito aquele boca a boca, né, gente? A gente tá. Vamos falar um pouco mais claro aqui para os pais. A gente está no famoso boca a boca e ninguém movimentou, né? A prefeitura ainda não. Na verdade, houve uma movimentação no sentido de que estava resolvido. Sim. E aí, numa oportunidade em que nós estivemos lá no Ministério Público, que graças a Deus a gente tem consegue ter um acesso, um diálogo, né, com a Promotoria de Justiça, que é responsável pela educação. Nós, em conversa com os representantes do SESC, nós fomos informados que realmente, né, existe essa necessidade, né. A gente também tem que ponderar os direitos que estão envolvidos ali, né? No caso, a gente direito à educação básica, né, é um direito fundamental. Sim. Então, não é assim de qualquer forma, né? Essa mudança, né? Tem que haver um tempo para se reorganizar. Uhum. E a gente sempre tem pautado no sentido de que o município ele tem que ser mais ativo nessa questão. Uhum. A gente vê no promotor de justiça, né, que é responsável pelo caso, na promotoria, um desejo, né, de realmente resolver. E a gente crê que realmente isso vai ser resolvido da melhor forma possível. Sim. Mas existe essa lacuna aí em relação ao retorno do município em resolver a situação. É o que deixa a gente um pouco mais tranquilo, vamos falar assim, porque não está definida a situação. Mas o que nos tranquiliza um pouco mais é o Ministério Público atuar nessa questão, né? Porque o Ministério Público, ele tem a sua participação na educação do município e ele insta os entes a agirem, né? Ok. E tem feito isso. Né? Inclusive, nós fomos bem recebidos lá no dia, né? Pelo promotor e pelo assistente dele, sabe? E assim, o promotor nos prometeu olhar com carinho essa situação e resolver, né? Tanto que a gente tinha uma reunião marcada com ele teve um acidente doméstico em casa, né? E se ausentou, está se ausentando por 90 dias ou mais. Mas me parece que o Ministério Público já convocou, né? Já fez um chamamento de um outro promotor que está vindo para o município para tentar regularizar essa situação. Então, isso é muito importante ver que esse promotor, né? Estão fazendo essa movimentação. Isso. A nossa reunião aconteceu, a gente tem documento que comprova que isso aconteceu, não foi fake, não foi nada. Nós temos uma documentação, eu fiz a intermediação juntamente com as meninas, entendeu? Ao Ministério Público, convocando para a gente poder ter uma certeza que eram professores, eram pais, entendeu? Era burburação, é o SESC com os funcionários falando, olha, vocês vão perder o prédio, olha, no final do ano. Então, assim, isso deixa qualquer pessoa apavorada, entendeu? Qualquer pai, qualquer funcionário e tudo. Então, assim, o nosso problema não é questão de querer ficar ali. O nosso problema é ser resolvida a situação que precisa ter. Tem uma intermediação de resolver, tem terreno que possa construir essa escola? O que pode ser feito? Então, a gente acredita muito, né, que o Ministério Público vai resolver essa situação, sim. O promotor, né, convocou a procuradora-geral do município, que é uma doutora, fez uma procuração chamando ela, né, para poder saber da atual situação. Inclusive, na segunda reunião que a gente teve lá no Ministério Público, que aconteceu a reunião conosco, o pessoal do SESC estava lá, né, eles tiveram um diálogo tranquilo com a gente, conversou, explicou, perguntou até para a gente assim, o que a gente pode fazer, qual o prazo que vocês acham que precisa. Então, isso foi muito importante, gratificante, né, essa atenção. Essa atenção. Foi um bom resultado, eles estão olhando o lado da criança também, que isso é muito importante. Eu acho que o SESC tem um interesse em resolver da melhor forma possível. Sim, com certeza. Porque a gente percebeu, né? Sim, e o Ministério Público tem, e ele vai conseguir resolver essa situação. A gente acredita, né, que o promotor de educação que está lá dentro, aqui no Ministério Público de Santa Luzia,
ele vai resolver essa situação e ele tem interesse, sabe, nisso aí, sabe? A gente agradece muito o respeito que a gente teve, né, com a nossa pessoa lá, né, o acolhimento que a gente teve lá, fomos bem recebidos. As 3 vezes que nós fomos lá, nós fomos bem recebidos, sabe? E a gente está esperando uma outra convocação de ir lá novamente para poder ver o que a gente pode fazer, qual que vai ser a conversa, o diálogo da prefeitura. Vai acontecer esse diálogo da prefeitura com eles e depois o promotor falou que vai nos chamar para poder dar um resultado para a gente poder levar para a comunidade, entendeu? Então, nós vamos, é uma luta que a gente está, mas uma luta em prol da educação, uma luta em prol das crianças e dos demais funcionários, porque o corpo docente tem que estar todo bem. Todo bem, eu digo, não é só as crianças, não é só as famílias, não. É os professores tranquilos em casa, é a direção da escola tranquila, é a coordenação da escola tranquila. Então, a gente precisa fazer esse trabalho voltado para a comunidade e para as crianças, principalmente para as nossas crianças atípicas, viu? É isso que eu ia falar agora. E puxando o gancho para as crianças atípicas também, Com certeza. A gente precisa e tem que ter uma resposta, né? Sim. Porque eu vi que vocês fez, né, essa movimentação, né, igual a Raquel estava explicando aqui. Não é uma movimentação que veio do dia para a noite, né? Não. Então, foram pessoas que, né, vocês já estão lá há anos. E é o amor, gente. Eu falo que a educação é isso. Eu falo assim, eu sempre converso isso, até com as demais funcionários lá da escola. Querendo ou não, isso gera uma exposição, Sim. né? A gente fica conhecido, são chatas, cobram, querem resolver a questão do prédio, né? Porque, na verdade, nós somos simples servidores Sim. públicos. E tem pessoas que até falam assim, não é dar conta delas, o que elas estão intrometendo, né? Exatamente. Só que é o amor que vocês têm, né, gente? Isso que eu ia falar, a questão do amor. E o né? sentimento Porque de nós- dever também, tá? Isso. Sim. Nós já estamos lá trabalhando há muitos anos, né? E nós já temos aquela sensação de pertencimento ao local. Sim. Então, assim, mexeu com Iracema, mexeu com a gente. É desse jeito. Não, e eu falo que deve ser gratificante, né? Vocês que estão lá há mais tempo, ver aquela criança ali já se tornou, né? Às vezes até tá na pré-adolescência, ou tá ali já no fundamental. Então, assim, é gratificante. Então, eu vejo que a luta, né? Vocês 3 aqui me explicando um pouco melhor. Porque a gente escuta, né? Querendo ou não, a gente escuta o burburinho. Vai fechar, porque o Sesc pediu. Ninguém tá fazendo nada. E não, né? Vocês, né? As pessoas mais antigas que amam, né? O espaço. E igual você falou que já tem aquele, né? Aquele pertencer ali. Gente, lecionar isso, né? É o amor que amor. tem pela profissão, pelas crianças, né? Alguém tem que fazer. Sim. Né? Eu acho que eu tenho essa máxima aí. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. E quando começou essa situação, né, esse risco iminente, né, eu chamei a equipe Uhum. de professores na época na sala da supervisão, isso ainda no ano passado, e nós conversamos com elas. Falei, olha, a gente vai ter que se movimentar, porque isso aí é o nosso local de trabalho, são as famílias que a gente já conhece, é um local que a gente tem esse sentimento de afeto, de pertencimento. Então, assim, e isso com a participação, porque a gente não faz nada sozinho. Sim. Né? Com a participação da equipe, inclusive no dia que nós fomos foi na Câmara, outros profissionais também, profissional de apoio, as professoras, auxiliares também tinham representante lá nessa comissão. Então, é importante esse envolvimento, esse sentimento de pertencer. Né? O grupo ali de servidores, ele é muito forte. Sim. Ele é muito unido. Isso é importante falar. Né? Então, a gente conversa, a gente entra num acordo ali, bora, vamos, né? E é essa união que deve ter, né, gente? Tem que ter essa Mesmo união, aquelas né? que não, vão falar assim, não colocam, né, o peito para bater Sim, na a frente. mão no fogo, né? A mão no fogo, elas estão ali por trás, Sim, auxiliando, fazendo o movimentando, fazendo o trabalho delas. Né? Então, Até mesmo porque eu falo assim, né, gente? Eu não sei, mas a minha visão, né? O concursado, ele é mais fácil de estar no fogo cruzado, né? Se eu estiver falando uma coisa, né, me desminta aqui, não sei. Do que o que não é concursado, porque às vezes pode ter
alguma pessoa ali que pode derrubar aquela outra pessoa, que, né, hierarquia, né, de achar que pode derrubar, tirar a outra porque falou demais, ou se expôs demais, né? Não tem isso? O concursado aí tem a segurança legal, Sim. que é a estabilidade, Uhum. né? Então, quem é concursado fica mais seguro. Graças ali, a Deus. fica mais seguro e tem mais coragem também Sim. de falar, de correr atrás, de defender as causas que ele acredita. Isso é importante falar. Infelizmente, isso acontece, né? Deveria haver uma análise, eu acredito nisso, né? Meritocrática ali do trabalho que a pessoa está desempenhando. Porque não é porque a pessoa ela é contratada que ela também não é um bom profissional. Às vezes ela não teve oportunidade no concurso, no dia da prova não estava bem. Pode acontecer, eu mesmo já fiz vários concursos e em vários deles não fui aprovada. Sim. Isso pode acontecer. Então, isso deveria ser o primeiro ponto a ser observado. Uma pauta, né? E lá tem vários contratados na escola, todas muito competentes, graças a Deus. Muitas professoras boas lá que também são professoras ótimas, profissionais de apoio também, né? Que Excelentes tem monitoras. Monitores também contratados. A gente, por exemplo, a gente vê monitoras no maternal que fazem, por exemplo, um processo total de desfraude da criança, ensina às vezes a criança a beber água sozinha. Sim. Né? Fora o apoio pedagógico que dá a professora na sala de aula, né? Nas demandas ali. Então, assim, são profissionais que não são efetivos, mas têm uma grande importância naquele ambiente ali escolar. Ali tem graduação. São graduadas. Inclusive, isso é uma coisa até interessante, porque tanto o cargo de monitor quanto o cargo de profissional de apoio, a graduação não é exigência para ocupar. Sim. Mas lá na escola, o perfil de formação é que esses profissionais sejam graduados em pedagogia. Então, é um outro diferencial também, né? Ok, bom saber. Lá na escola. Agora, é importante que a prefeitura abra um novo concurso. Há uma previsão aí para o ano que vem, vamos ver. Né, para isso engrandecer o nosso quadro lá. E quem sabe as pessoas que estão contratadas conseguirem adentrar né, que a gente espera. ao nível efetivo, vamos falar assim. Então, aí todo mundo já falou, né, gente? A gente já fez um bate-papo bem legal aqui para fechar com chave de ouro, porque lógico que eu ia perguntar sobre isso. Tô sabendo que vocês são a chapa 2, é isso? Isso mesmo, chapa 2. Chapa 2. Agora, como mãe, tá? Mãe típica e atípica, me convençam agora, sim. Bate-papo, tá? Tete a tete aqui, ó. Bora. Te convenceu por que votar na chapa 2? Por que eu tenho que votar em vocês? Então, são muitas propostas. Nós elaboramos um plano de gestão, né? E nesse plano de gestão nós colocamos várias vertentes ali que são importantes para o processo de gestão de uma escola, né? Sim. Então, nesse plano de gestão nós abrangemos, né? 2026, 2027. Não tem como a gente falar de todas as propostas. Sim, é extensa, né? Senão nós vamos ficar aqui muitas horas conversando, debatendo a respeito. Mas é importante a gente reforçar a questão da gestão democrática na escola, a formação de colegiados, né? Porque nós temos o conselho escolar, mas falta ainda a assembleia de pais ali, né? Que precisa de ser formada. A questão também dos processos pedagógicos, que nós queremos elevar os nossos índices, né? Mas para a gente elevar os índices, é importante nós trabalharmos projetos que sejam voltados para a educação infantil. Claro. Né? Voltados para o nosso público. Projetos de interesse das crianças. E eu acho que é muito importante nós ouvirmos as crianças, os principais interessados ali, né, na educação. Então, nós temos esse interesse de trabalhar cada vez mais projetos voltados para esse público. É importante também falar da eficiência, né, além ali da questão da eficiência dos processos educativos, falar da transparência também, né, a transparência das contas, que a gente... Eita! A transparência das contas, esse é um assunto muito delicado, porque
que a gente tem percebido não somente nas gestões da nossa escola, vou falar assim, Sim, em geral. real, mas no geral da rede, a gente escuta muitas reclamações a esse respeito, né? Nós lidamos com a educação, ela lida com dinheiro público. No nosso Sim. caso, nós somos ligados à Prefeitura de Santa Luzia, é dinheiro público, quer dizer, dinheiro nosso, que está ali envolvido. Então, nós temos que ter transparência. Nós recebemos verbas do governo federal, dinheiro direto na escola, que é o PDDE, né? Tem as verbas do Fundeb, e a gente precisa mostrar para a comunidade onde essas verbas são aplicadas. Né? Onde que está indo o seu dinheiro? Meu Deus. Meu Deus. Isso é muito importante. É até importante, complementando um pouquinho o que a Lúcia está falando, e que a gente já vê em outros órgãos uma tendência, né? Pensando tanto na União, Estados, no município deveria ser assim, é uma tendência de accountability, que é o quê? É a responsabilidade por esse processo de transparência. É uma coisa que a gente vê que é falha aqui no município, principalmente nessa área da educação, porque existe uma lacuna entre a informação, a responsabilidade, a transparência e é o que eu falo sempre, né? Qual é o nosso objetivo? É a prestação de serviço público educacional. É o pagador de impostos que paga o nosso salário e que também paga, né? Todo esse movimento que é feito dentro da escola, porque para tudo precisa de dinheiro, para comprar um EVA com glitter, né? Professoras aí que adoram glitter, é necessário que tenha esse dinheiro público que ele seja bem gerido. Sim. Então, esse processo a gente vê que é um pouco falho, é um processo um pouco falho, né, na estrutura da educação aqui, né? Inclusive, vai estar pregado lá na nossa escola o nosso projeto, né, É o de plano gestão. Isso. Ah, não, ótimo. É bom porque os pais conseguem, né? Porque como são muitos, né? O projeto é bem extenso. Então, é legal. Vai estar um mural? Isso, no mural. É no mural Vai ficar específico. fixado. E outra coisa também que você perguntou, a gente estruturou nosso propósito em eixos, né? Então, esses dois que ela mencionou, a gestão democrática, né? A transparência e também a eficiência, né? A gente entende que para que dê certo, né, existe a necessidade de que os processos sejam eficientes. Correto. Então, por exemplo, quando a gente falou a respeito das funções de um diretor escolar, tem que ser eficiente em relação ao supervisor, não, ao servidor que está ali na escola. Ele tem que se ver atendido, às vezes na questão até funcional, né? Como que um servidor, por exemplo, ele precisa da pasta dele para progredir alguma coisa nesse sentido, ou então quer adicionar algum documento e a pasta dele não está organizada, né? Ele precisa dessa segurança também, porque é a vida funcional dele, a gente está falando às vezes de 20, 30 anos dentro de uma mesma instituição. Tem que ser também eficiente o processo pedagógico, ou seja, a criança ela tem que aprender. Sim. Tem que cumprir o objetivo que ela está ali, né? De aprender na escola. E também administrativo, né? E aí entra todas essas questões que nós já levantamos, né? Gestão de pessoas, gestão de materiais, né? Tudo isso é importante para que haja o funcionamento redondo da instituição. E está tudo ligado, porque se falta um material, desestimula o professor de trabalhar. E aí começa a pirâmide. Isso. Desestimulou o professor, vai desestimular o aluno também. Sim. Porque ele não tem ali material para desenvolver o aprendizado dele. É tudo uma bola de neve. Né? Então a gente tem que olhar o macro mesmo. E o outro eixo é a inclusão, né, Raquel? Sim. Na nossa gestão também, a gente quer que os nossos alunos de inclusão, eles sejam mais bem assistidos, né? A gente vai estar lutando para que isso aconteça realmente dentro da escola, né? Sim. Primeiramente também até com acompanhamento também, com acolhimento melhor com os profissionais que atendem eles também, porque elas também têm necessidade e também elas também têm algumas dificuldades ou dúvidas, ou muitas das vezes chega aquela criança para ela que ela não tem uma experiência de laudo, alguma coisa assim, ela não tem o conhecimento do laudo daquela criança,
Então, a gente vai fazer com que ela tenha Essa movimentação. essa movimentação toda. Então, assim, nós vamos fazer um bom trabalho com os nossos alunos de inclusão. Gente, então Um encerrando. acolhimento mesmo. Então, encerrando aqui, as meninas, elas têm um Instagram, né? Um Instagram pessoal, porque o institucional, a gente não pode se autopromover, como a gente já falou sobre isso. Sim. Então, que os pais nos assistam, né? Votem nas meninas, né? Na chapa 2. Chapa dois. E é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada por tirar um tempinho, né, para vir aqui no podcast, para dar essa aula. Eu falo que, assim, foi uma aula de peso, que creio que muitos pais aí não sabem, né, dessa movimentação mesmo, de como funciona, né, mesmo uma escola. Muito obrigada a todos vocês. A gente que Obrigada, agradece, foi um Esse- papo muito gostoso. Obrigada. Sim, Muito obrigada produtiva. pela oportunidade, viu? Obrigada a vocês. Eu vou colocar aqui embaixo o @ delas, tá, gente? Desse novo Instagram. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada.